Nesta semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do MST, ouviu João Pedro Stedley, fundador do movimento. Economista e dirigente nacional do MST, Stedley defendeu o direito à terra, o programa da reforma agrária e apontou para um erro de procedimento cometido nesta CPI. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o João Paulo Rodrigues, que também é da direção nacional do MST. João Paulo Rodrigues, prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar com você, Cosmo, Ana, e aqui nessa programação maravilhosa da TVT. João Paulo, vamos falar então da ida do João Pedro Stedley à CPI do MST. Esta CPI que foi criada com um único propósito, criminalizar o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra. Porém, João Pedro Stedley foi lá e praticamente deu uma aula aos parlamentares que queriam criminalizar a qualquer custo o MST. Queria te ouvir sobre a ida do Stedley à CPI, João Pedro. Cosmo, primeiro é importante que quem está nos acompanhando possa saber que essa CPI ela não tem um objeto definido. É uma CPI muito genérica que chama CPI do MST e ao longo de 3 meses nenhum dirigente do MST tinha sido convidado ou convocado para participar. Nenhuma das diligências, de fato, ouviu antes os dirigentes do MST nos estados. Então é um conjunto de inquéritos que apresentaram para a sociedade com um simples intuito de criminalizar o MST. Nesse intuito, a ida do João Pedro essa semana foi muito importante, porque foi a primeira vez que a CPI se propôs a ouvi-lo, se propôs a saber qual de verdade é a posição do MST. E nesse sentido, acho que o João Pedro foi muito bem. Ele tentou, ao longo de 7 horas de entrevista, dar uma aula política sobre o que é a questão agrária no Brasil, como é que está a concentração da terra, por que existe o MST, qual de fato são os problemas reais que existem no campo. E também tentou falar dos nossos objetivos e das nossas formas organizativas, como é que o MST conduz a luta no dia a dia. Infelizmente, a direita tentou agredir. Nós tivemos vários parlamentares que em todo momento utilizaram das suas falas simplesmente com agressão e criminalização, mas o que nós vimos é que a sociedade, o nosso campo de apoio, saiu com a outra versão, a versão de que o MST está certo no rumo da luta e que o João Pedro deu uma aula para o Congresso Nacional, mas acima de tudo para a sociedade brasileira, recolocando o tema da questão agrária na ordem do dia. Então ficamos muito felizes do resultado político da ida do João Pedro, mas ao mesmo tempo, o nosso grande objetivo a partir de agora, e é importante quem está nos acompanhando, o primeiro é nós encerrar a CPI no tempo normal dela, que é dia 15 de setembro, e não prorrogar até novembro. O segundo objetivo nosso é não produzir um relatório que criminaliza a reforma agrária e as lideranças do movimento popular. E, por fim, que de fato aponte quem são os verdadeiros grileiros que invadem terra pública de indígena, de quilombola nesse país, que na prática é o latifúndio improdutivo. E a partir dessa colocação que você fez, João Paulo, me veio muita memória que Pedro Stedley deu muitos exemplos, trouxe muitos dados, informações basais sobre a relação do campo e demonstrando de fato que se há violência no campo, não é em relação a assentamentos, não é em relação a ocupações, e sim aonde está o agronegócio, e as pessoas que são mortas nessa violência são, no geral, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas. Isso quebra por um todo essa tentativa, essa narrativa que a direita vem fazendo de tentar macular a imagem do movimento como um movimento agressivo e violento? Olha, Ana, eu acho que há um esforço por parte da CPI de trabalhar com 3 tentativas de criminalizar o MST. A primeira é que o MST é violento e produz violência no campo. O João Pedro demonstrou por A mais B que quem assassinou trabalhadores no campo foi o agro, foi o latifúndio improdutivo. Nós tivemos no último ano mais de 40 assassinatos no campo. E isso foi produzido por eles. Então a versão da violência não se confirma. Segundo componente que também o João Pedro tentou colocar é que eles trabalham muito com o elemento que fazer ocupação de terra é crime. Nós já temos jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça
que diz que manifestação que se simboliza como ocupação de latifúndio improdutivo não é crime. É tanto que nós não temos nenhum processo contra o MST, militantes do MST, base do MST, quando há ocupação de terra, que é diferente de invasão. A invasão é quando o indivíduo ou algum coletivo invade aquela propriedade para ficar para ele. O nosso caso não se aplica a isso. Nós ocupamos o latifúndio para denunciar o Estado brasileiro que se façam vistoria. Portanto, a CPI com essa tese de criminalizar através das ocupações também não se confirmou. E por último, era uma tese antiga de quem financia o MST é o Estado através dos fundos públicos, que também não é verdadeiro. Ou seja, nós temos um golpe de 6 anos. Nem o Temer, nem o Bolsonaro fez nenhum único convênio com o MST em nível nacional nos últimos 6 anos. Ou seja, não se confirma que tem qualquer tipo de desvio de recurso público nas manifestações do MST. Ou seja, essas 3 teses, por si só, elas estão afundadas, elas não se confirmam. O que eles estão inventando agora, e é importante que quem está nos acompanhando aqui na TVT possa monitorar no próximo período, é justamente as confusões que existem dentro da base organizada do MST. Então tem um conjunto de pessoas que é contra o MST, que ainda vive dentro dos acampamentos, que aproveitaram agora para fazer um monte de denúncia contra nós. Essas pessoas foram expulsas do movimento, na sua grande maioria, porque cometeram crime, porque cometeram algum tipo de desvio ou algum tipo de violência que vai contra os princípios organizativos do nosso movimento. E eles se basearam em meia dúzia de gato pingado no país afora, que fez denúncia contra o movimento e não deu direito ao MST colocar o outro lado da versão. Nenhuma família que denunciou o MST na CPI, a CPI foi ouvir o outro lado, nem do acampamento nem das famílias. Portanto, nós estamos muito tranquilos e vamos rebater com muita frieza e tranquilidade essas acusações, que não tem nenhuma confirmação nas bases dos acampamentos do MST no país afora. Agora, João Paulo, é incrível como pegaram apenas pequeno corte, quando você trouxe esse exemplo, esse recorte dessas pessoas. É igual uma sociedade comum como outra qualquer, tem problemas, enfim, isso não pode ser generalizado. E o Stedley foi muito enfático quando ele trouxe esse exemplo. Não poderia generalizar todo o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra por conta de alguns que se desviam do objetivo de vocês. Mas a minha pergunta vai além disso. Né? Em nenhum momento também, na própria CPI do MST lá dentro, por parte dos parlamentares de direita, em nenhum momento eles trouxeram dados concretos no que diz respeito à produção de alimento saudável, à produção de alimentos sem agrotóxicos, os armazéns do campus espalhados em todo o Brasil. Parece que este lado eles não querem trazer, mas o pior é que este lado é o que a sociedade já conhece efetivamente do MST. Eu queria te ouvir também sobre essa questão, João Paulo. Olha, Cosmo, é uma pena a CPI, o Congresso Nacional, de fato não aproveitar esse momento para trazer as informações corretas para o Congresso e para a sociedade. Nós somos hoje um dos maiores produtores de leite do Brasil. Produzimos 7 milhões de litros de leite por dia. Em nenhum momento esse número apareceu lá. Nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Nós temos pelo menos 260 advogados formados com recursos do Pronera, do INCRA, filho de assentados e assentadas. Nós temos aproximadamente 200 médicos que atuam nas áreas de assentamento, que são filhos de acampados e assentados e assentadas. E isso para nós são riquezas que faz parte de um acúmulo de 40 anos de luta em defesa da reforma agrária. Nós temos aproximadamente 20 milhões de hectares de terras agricultáveis na mão dos assentamentos, que está sendo cultivada, mais de 2,5 milhões de pessoas que vivem nesses assentamentos, que defendem a bandeira do MST, que só estão lá graças à luta e à ocupação que foi feita desses latifúndios improdutivos. 2,5 milhões de pessoas. E aí nós temos que ouvir 5 relatos que ninguém sabe da onde é a procedência desses indivíduos, que vão lá denunciar o MST que teve trabalho forçado. O que é o trabalho forçado? No acampamento tem uma divisão social do trabalho. As pessoas têm que trabalhar para produzir a sua subsistência. Justamente porque o latifúndio e a direita diz que os acampamentos só tem vagabundo e não trabalha. O MST tem uma combinação de pelo menos 4 horas de trabalhos diários, que todas as famílias têm que trabalhar para produzir o seu alimento. É uma condição para as famílias querer a terra e continuar morando no acampamento do MST. Aí a família, o indivíduo vai lá
e diz que aquilo é trabalho escravo. É um absurdo, porque as outras famílias que estão lá no acampamento, tendo que lutar todos os dias para produzir o seu alimento, está indignado, porque não aceita essa afirmação, e quem tomou essa decisão no acampamento foi as famílias, em assembleia e maioria, que todos que estão lá tinham que produzir, no mínimo, o seu próprio alimento. E por isso, hortifruti, produzir a macaxeira, produzir a galinha, é parte do trabalho coletivo que os acampamentos se organizam ainda antes de ter a sua terra, ainda antes de ser assentado. Uma pena lastimável a CPI se transformar num inquérito que só pensa em criminalizar o MST. Por isso que nós vamos querer que ela termine o quanto antes e que nós vamos lutar para ter um outro relatório que seja um relatório que aponte quem são os inimigos do povo brasileiro. E aí, só para a gente terminar, João Paulo, que o nosso tempo está chegando ao fim, não posso deixar de falar sobre uma das falas do João Pedro que repercutiu bastante, que foi quando ele foi perguntado sobre o fim do movimento, e ele falou que é muito simples, basta fazer reforma agrária que o movimento não tem mais por que existir, né? Não existiria daí em diante. E aí fizeram, inclusive, uma analogia com a China, e ele volta a repetir essa informação. Obviamente, lá eles fizeram reforma agrária e por isso não há um movimento equivalente na China, mas enfim, essa é outra questão, mas eu queria te ouvir sobre essa questão, assim, o movimento de luta por terra. A resolução, então, é fazer reforma agrária. Sem dúvida nenhuma, é impressionante a ignorância daquela coletiva de deputados de direita que estava lá. Porque se você for olhar na prática, a reforma agrária, eu já falei em outras oportunidades aqui na TVT, é uma reforma que foi feita, inclusive, pelos capitalistas, como forma de desenvolvimento da indústria. A indústria, para desenvolver em boa parte do mundo, precisava de matéria-prima. E o campo é sempre quem produziu matéria-prima. Ora, o algodão para fazer roupa, ora a cana-de-açúcar, ora os outros produtos da alimentação e assim por diante. Os Estados Unidos foi um dos precursores da reforma agrária no mundo. A Alemanha, o Japão e outras experiências que nós tivemos, que foram com as reformas agrárias feitas pelos socialistas, pelos comunistas. O que o João Pedro tentou explicar é que o Brasil é um dos únicos países que não fez reforma agrária. Por isso que tem MST. Por isso que, para terminar e acabar com o MST, é só fazendo a reforma agrária. Nós temos no Brasil 200 milhões de hectares que está sendo disputado por uma nova fronteira agrícola, áreas produtivas que poderia estar produzindo alimentos, áreas agricultáveis que estão abandonadas na sua maioria e que, para fazer a reforma agrária, nós só precisamos de 10%, ou seja, 20 milhões de hectares, nós já resolvemos praticamente todos os problemas de conflito e de luta pela terra no Brasil e, obviamente, diminuiria e muito a função social do MST de continuar ocupando terra. Tá certo, conversamos com João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST, que é o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra. João Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, mais uma vez no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e continuamos firmes na luta, na defesa da reforma agrária, na defesa da agroecologia e de um novo modelo de agricultura. Que nós possamos continuar na CPI e fora da CPI, defendemos um novo modelo agrícola. Estamos juntos, seguimos juntos. Um abraço à TVT. Abraço. Abraço.